Oi pessoal, esse é o Casa de Dois Pais e você está no Lésbica Futurista. Eu acho que é importante a gente falar de alguns filmes que têm faltado no meio das produções que a gente tem visto. Por mais que a gente saiba exatamente aquilo que a gente é, às vezes é bom se ver nas telas também, às vezes é bom ver as histórias das pessoas que estão ao nosso redor e de algo que você venha se identificar também. E dito isso, eu acho que é muito importante a gente sair um pouco da nossa caixinha e perceber que em muitos países ainda não existem esse tipo de conteúdo, que em muitos países ainda é crime ser LGBT. Nesse país em que as pessoas não podem contar esse tipo de narrativa, existem pessoas fazendo isso acontecer pela primeira vez. E aí eu quero citar pra vocês um filme chamado Rafiki. Uma curiosidade sobre esse filme é que ele foi censurado no país de origem, no Quênia. Inclusive, vendo uma entrevista com a diretora, ela disse que o governo pressionou para que ela mudasse o final do filme, para que fosse um final mais desesperançoso. E se ela fizesse esse final de forma desesperançosa e arrependida, aí ela podia ter o filme exibido no país dela. Mas isso não aconteceu, ela não mudou o final. E esse filme veio ser um grande exemplo pra gente, um grande exemplo daquilo que a gente poderia fazer com o nosso cinema. Das histórias que a gente poderia contar, que de fato fossem boas histórias, histórias gostosas de assistir. Let's make a pact that we will never be like any of them down there. Instead, we're gonna be something real. Something real. I've seen how you look at me. Então fica aí a dica pra vocês assistirem. Rafiki é um filme muito fofo. Eu acho que a gente precisa de mais filmes como esse também. Que não seja clichê, que não tenha um final triste, que alguém morre, que alguém se mata, que é um final muito trágico, terrível, como geralmente acontece. As relações não são hipersexualizadas, são só mulheres se amando normalmente. E aí ficou uma notícia muito bacana porque esse ano ainda vai sair um filme, o primeiro filme lésbico nigeriano. Ele vai ser lançado em algum tipo de plataforma online como uma forma de quebrar as barreiras da censura do país de origem. Porque assim como no Quênia, esse tipo de filme é censurado. I told my mom first. It took her about a week to come to terms with it, which is short for a Nigerian mother. Every day she asked me so many questions and I answered. She wanted to know what that meant, if I would have kids and all. At the end of each day, she'd tell me how much she loved me. E é uma questão a se pensar porque em um país em que esse tipo de filme é censurado, e as pessoas mesmo assim estão desenvolvendo esse tipo de filme belíssimo, enquanto os países que podem fazer esse tipo de conteúdo fazem filmes ruins, extremamente clichês, com diretores homens que vão hipersexualizar as mulheres dentro desses filmes. Que é algo que vem acontecendo já durante toda a história filmográfica do audiovisual lésbico. E aí, fazendo minhas pesquisas e assistindo a alguns filmes, principalmente de mulheres negras, eu me deparei com um filme que se chama The Watermelon Woman. E nesse filme, além de muitas outras coisas que aborda, é um dos pouquíssimos filmes sobre mulheres lésbicas e negras. A diretora vem trazer pra gente um tipo de reflexão. Se a gente não tem esse tipo de filme que fale sobre nós, para nós, nós temos que criar esse tipo de filme. Her name, The Watermelon Woman. That's right, Watermelon Woman. I'm gonna make a movie about her. I'm gonna find out what her real name is, who she was and is, everything I can find out about her. Because something in her face, something in the way she looks and moves is serious, is interesting. E aí ela foi lá e fez The Watermelon Woman, uma coisa totalmente ficcional, mas que precisava falar de mulheres como nós. Então a gente ainda precisa caminhar muito. O cinema lésbico e principalmente o cinema negro e lésbico ainda tá engatinhando. E aí fica uma reflexão. Se esse tipo de conteúdo pra nós não existe, nós precisamos criá-lo. Nós precisamos fazer esse tipo de filme acontecer, para que a gente também se veja. Porque aquilo que a gente vê na tela, infelizmente, não corresponde com aquilo que a gente é. I know it has to be about black women because our stories have never been told. And I've taken all these films out from the 30s and 40s with black actresses in them. And in these films, in some of the films, the black actresses aren't even listed in the credits. And I was just totally shocked by that.